Hola a todas y a todos. Tengan muy buenos días. Se abre esta audiencia pública en relación con la supervisión de cumplimiento de la sentencia de excepciones preliminares, fondo y reparaciones emitida el 16 de febrero del 2017 en el caso Favela Nova Brasilia versus Brasil. Esta audiencia pública se efectúa en el marco del 143 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se realiza completamente de manera virtual por las razones conocidas. Además, esta audiencia está siendo transmitida en vivo a través de las cuentas oficiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las redes sociales. Y doy la bienvenida a todas las personas participantes en esta audiencia y paso la palabra al señor secretario para que haga las precisiones pertinentes. Adelante, don Pablo. Muchas gracias, presidenta. Se les informa a todos que el juez Eduardo Vigo se ha excusado de participar en esta audiencia por motivos de fuerza mayor. Esta audiencia fue convocada por la Corte Interamericana con el objeto de recibir por parte del Estado información actualizada y detallada sobre el cumplimiento de las siguientes medidas de reparación ordenadas en los puntos resolutivos 15 a 20 de la sentencia, relativa a publicar anualmente un informe oficial con los datos relativos a las muertes producidas durante operativos de la policía en todos los estados del país y con información actualizada anualmente sobre las investigaciones realizadas respecto a cada incidente resultante en la muerte de un civil o de un policía. Establecer los mecanismos normativos necesarios para que en supuestos de presuntas muertes, tortura o violencia sexual derivadas de intervención policial, en que a prima facie aparezca como posible imputado personal policial, desde la noticia criminis se encargue la investigación a un órgano independiente y diferente de la fuerza pública involucrada en el incidente, tales como una autoridad judicial o el Ministerio Público, asistido por el personal policial, técnico, criminalístico y administrativo, ajeno al cuerpo de seguridad al que pertenezca el posible imputado o imputados. Adoptar las medidas necesarias para que el Estado de Río de Janeiro establezca metas y políticas de reducción de la letalidad y la violencia policial. Implementar un programa o cursos permanentes y obligatorios sobre atención a mujeres víctimas de violencia sexual dirigido a todos los niveles jerárquicos de la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro y a funcionarios de atención de salud, que deberá incluir la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a la violencia sexual y tortura y estándares internacionales en materia de atención a víctimas e investigación de este tipo de casos. Adoptar las medidas legislativas de otra índole necesarias para permitir a las víctimas de delitos o sus familiares participar de manera formal y efectiva en las investigaciones de delitos realizadas por la policía o el Ministerio Público y adoptar las medidas necesarias para uniformar la expresión lesión corporal u homicidio derivadas de la intervención policial en los reportes de investigaciones realizados por la policía o el Ministerio Público en casos de muertes o lesiones provocadas por la actuación policial y abolir el concepto de oposición o resistencia a la actuación policial. Asimismo, la audiencia tiene como objeto escuchar las observaciones de los representantes de las víctimas y el parecer de la Comisión Interamericana al respecto. Además, con base en el artículo 69.2 del reglamento de la Corte, se solicitó al Consejo Nacional de Justicia de Brasil y al Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil que cada uno rinda un informe oral en el cual presente información que estime relevante en el ámbito de sus competencias relativo al cumplimiento de las referidas medidas de reparación. Dichas participaciones se realizarán como otra fuente de información distinta a la que brinda el Estado en su carácter de parte en este proceso de supervisión. El Estado iniciará su exposición y dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos para presentar su informe oral. Posteriormente, la representación de las víctimas dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos para presentar sus observaciones al respecto. Posteriormente, la Corte escuchará la información que puedan proporcionar el Consejo Nacional de Justicia de Brasil y el Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil
para lo cual cada uno dispondrá de 12 minutos. Si las partes desean volver a hacer uso de la palabra, el Estado y los representantes de las víctimas dispondrán de 15 minutos cada uno en ese orden. Finalmente, la Comisión Interamericana dispondrá de un tiempo máximo de 12 minutos con el fin de exponer las observaciones que estime pertinentes. Se da la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad, la delegación compuesta por Jorge Mesa Flores y Karin Mansell, ambos abogados de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Asimismo, se da la bienvenida a los representantes de las presuntas víctimas, las señoras y señoras Viviana Kristisevich, Elena Rocha, Gisela de León, Beatriz Gali y Lucas Arnaut del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, y Helen Vieira, Nina Barrin e Isabel Pereira del Instituto de Estudios Religiosos. De igual modo, se da la bienvenida a la representación del Estado de Brasil, en esta oportunidad la delegación compuesta por las señoras y señores Antonio Francisco da Costa de Silva Neto, agente y embajador de Brasil en Costa Rica; José Armando Sena de Resende, ministro consejero de la Embajada de Brasil en Costa Rica; Lucas dos Santos Furquín Ribeiro, secretario de la Embajada de Brasil en Costa Rica; Lucas Quental Novaes de Almeida, director del Departamento de Derechos Humanos y Ciudadanía del Ministerio de Relaciones Exteriores; Marcelo Ramos Araujo, jefe de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Tatiana Schneid Zimmerman y Débora Antonia Lobato Cándido, tercer secretario y asistente de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Tony Teixeira de Lima, abogado de la Unión; Milton Núñez Toledo Jr. y Bruna Novak, jefe y coordinadora de contenciosos internacionales de la Asesoría Especial de Asuntos Internacionales del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos; Aline Alburquerque Santana de Oliveira, coordinadora de Asuntos Internacionales de la Consultoría Jurídica del Ministerio de la Mujer, la Familia y Derechos Humanos; Rafael Augusto Sofiati de Queiroz, procurador del Estado de Río de Janeiro; y Marcelo Ortiz Quintairos Jorge, presidenta del Instituto de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro. Asimismo, se da la bienvenida a la representación del Consejo Nacional de Justicia de Brasil, en esta oportunidad la delegación compuesta por los señores José Luis Geraldo Santana Lanfredi, coordinador de la Unidad de Monitoreo de las Decisiones de la Corte Interamericana; Ricardo Neiva Tavares, de la Asesoría Internacional del Supremo Tribunal Federal y del Consejo Nacional de Justicia; y Walter Schwenker de Araujo, juez federal y secretario general del Consejo Nacional de Justicia. De igual modo, se da la bienvenida al Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil, en esta oportunidad la delegación compuesta por las señoras y señores Marcelo Beitzel Ravelo de Souza, presidente de la Comisión del Sistema Penitenciario, Control Externo de la Actividad Policial y Seguridad Pública; Eliane de Lima Pereira y Murilo Núñez de Bustamante del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro. Se recuerda a las señoras y señores comparecientes que deben mantener sus micrófonos apagados y activarlos cuando la presidenta les brinde la palabra. Durante sus exposiciones deberán expresarse lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes, y asimismo se solicita que respeten los tiempos que se han sido establecidos para sus intervenciones. Para tal efecto, en pantalla estará mostrándose un reloj que indicará a los participantes el tiempo que les queda disponible. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Daré ahora la palabra a la representación del Estado para que realice su exposición. Por favor, indiquen a la Corte el nombre de la persona que realizará esta exposición y proceder. Y un saludo muy cordial al señor embajador que nos acompaña. Por favor, dia, senhora presidente. Serei eu que começarei a minha exposição, seguido de outros colegas que complementarão o que nós dissemos. Senhora presidente, em primeiro lugar, gostaria de saudá-la, saudar o senhor vice-presidente da Corte, os senhores juízes presentes, pedir por seu intermédio que transmita o meu mais cordial e afetivo abraço ao juiz Vigrossi, que hoje se encontra ausente, saudar o senhor secretário da Corte, a senhora secretária adjunta, os representantes das vítimas, representantes da comissão. Muito agradeço, senhora presidente, em nome do Brasil, a oportunidade de participar desta audiência pública relativa à supervisão de cumprimento de sentença do caso Favela Nova Brasília versus Brasil. O Estado brasileiro, principal garante dos direitos humanos de sua população e de seus cidadãos, tem todo o interesse em esclarecer e reparar eventuais violações ocorridas no país. Estamos, pois,
totalmente empenhados em cumprir as medidas estabelecidas por esta honorável Corte na sentença, sobretudo nos pontos resolutivos de 15 a 20, objeto desta audiência. Assim fazemos, em virtude do compromisso brasileiro com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, compromisso firme, e mais especificamente com o combate à violência policial. A delegação brasileira presente nesta audiência está composta por representantes dos Ministérios das Relações Exteriores e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Advocacia Geral da União, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto de Segurança Pública desse mesmo Estado. Gostaria também de saudar a presença aqui dos representantes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que integram a estrutura do poder público do Estado brasileiro e, nesta audiência, dispõe-se a fornecer informações adicionais sobre o cumprimento da sentença a essa honorável Corte. Para detalhar a apresentação do Estado, passo a palavra a seguir e imediatamente a representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Bruna Novak. A violência policial é uma das causas principais de violações de direitos humanos no Brasil. Com o intuito de enfrentar tal situação, o Estado brasileiro tem se empenhado para tornar a ordem jurídica interna e as políticas de segurança pública consonantes às suas obrigações internacionais de direitos humanos, tais como as expressadas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Assim como preceituado no relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre Segurança Cidadã, o Estado brasileiro entende que a segurança pública se alicerça na participação democrática e na implementação de políticas centradas na proteção da pessoa humana. Com base em tais premissas, o Estado brasileiro reconhece a importância de serem assegurados os direitos humanos no contexto de ações violentas por parte de atores estatais. Nos termos dos princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotados em 7 de setembro de 1990, por ocasião do 8º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e o Tratamento de Delinquentes, o Estado brasileiro defende que o uso legítimo da força e de armas de fogo é medida excepcional e de última instância. É mediante o reconhecimento de suas obrigações internacionais e com um espírito cooperativo que o Estado brasileiro se apresenta perante esta honorável Corte, reafirmando seu compromisso em adotar as medidas de reparação ordenadas na sentença do caso Favela Nova Brasília versus Brasil. Segundo o ponto resolutivo 15º da sentença, o Estado deve publicar anualmente um relatório oficial com dados relativos às mortes decorrentes de operações policiais. O Estado brasileiro salienta que, em dezembro de 2018, entrou em vigor a portaria número 229, do então Ministério da Segurança Pública, que padronizou as classificações e os dados a serem fornecidos pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP. Dessa forma, as 27 unidades da Federação, por meio dos seus sistemas de registro de ocorrências policiais, ao enviarem informações ao SINESP, valem-se das definições constantes da referida portaria, como, por exemplo, morte por intervenção de agente do Estado, entendida como morte por intervenção de agente de segurança pública, do sistema prisional ou de outros órgãos públicos no exercício da função policial, em serviço ou em razão dele. Na mesma linha, está em elaboração uma resolução do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que disporá sobre o envio e a divulgação dos dados nacionais de segurança pública, com a finalidade de gerar informação confiável sobre as ocorrências decorrentes do uso da força por agentes estatais. Portanto, o Estado brasileiro entende que este ponto resolutivo se encontra em processo avançado de cumprimento, haja vista que a resolução do SINESP propiciará a elaboração de relatório com dados relativos às mortes decorrentes de operações policiais.
Especificamente quanto ao Estado do Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública divulga, desde 1999, dados sobre mortes decorrentes de intervenção policial. A partir de 2018, tais informações são publicadas por meio do relatório Segurança em Números, cuja proposta é consolidar os indicadores de criminalidade e de atividade policial, viabilizando comparação ano a ano. Também anualmente, o Instituto disponibiliza um painel interativo com informações sobre crimes que compõem um indicador estratégico de letalidade violenta, dentre os quais está a morte por intervenção por agente do Estado. Mensalmente, o Instituto divulga estatísticas oficiais de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, por meio de ferramentas interativas. O relatório do Estado do Rio de Janeiro também possibilita a divulgação da taxa de elucidação da letalidade violenta, apuração feita transcorridos até 24 meses dos registros, por meio da classificação das ocorrências em elucidadas, não elucidadas e em andamento. Por seu turno, o ponto resolutivo 16º prevê que o Estado deve estabelecer os mecanismos necessários para que as investigações de mortes, torturas ou violência sexual decorrentes de intervenção policial sejam levadas a cabo por um órgão independente e diferente da força pública envolvida no incidente, e que seja assistido por pessoal alheio ao órgão de segurança a que pertençam os acusados. A esse respeito, encontra-se em curso, no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro, a elaboração de uma normativa sobre a instauração de procedimento investigatório autônomo, a disponibilização de equipe policial, técnico-criminalística e administrativa, objetivando, inclusive, assegurar autonomia pericial no curso das investigações. Importante salientar que, em decorrência do episódio de Jacarezinho, cuja solicitação de medidas provisórias foi rechaçada por esta honorável corte, foi instituída força-tarefa específica, com a designação de 4 promotores de justiça para a condução das investigações, além de suporte técnico pericial e equipe de apoio, o que evidencia a observância da presente medida de reparação. Quanto ao ponto resolutivo 17º, este ordena que sejam adotadas medidas para que o Estado do Rio de Janeiro estabeleça metas e políticas de redução da letalidade e da violência policiais. Menciona-se que o Supremo Tribunal Federal, em claro exercício do controle de convencionalidade, à luz da sentença do caso Favela Nova Brasília versus Brasil, também determinou ao Estado do Rio de Janeiro que elabore um plano de redução da letalidade e da violência policiais. Providências administrativas estão sendo tomadas pelo Poder Executivo Estadual. Registre-se, ademais, que o Ministério Público do Rio de Janeiro propôs uma ação judicial com vistas à implementação deste ponto resolutivo, a qual está em curso. Ademais, o Estado do Rio de Janeiro conta com um sistema integrado de metas, com o intuito de promover a integração entre as polícias civil e militar e estabelecer planos de ação e estratégias conjuntas para as corporações. O sistema foi redefinido pelo Decreto 47.402 de 2020, em cumprimento à arguição de descumprimento de preceito fundamental número 635, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Por meio de indicadores estratégicos fixados pelo governador do Estado, são evidenciados os tipos de crimes cujo combate deve ser priorizado e, assim, definidas metas de atuação a cada semestre. A letalidade violenta, que engloba a morte por intervenção de agente do Estado, é um destes indicadores que orienta as metas a serem alcançadas para a redução da criminalidade. As metas são divulgadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e nos boletins de ocorrência das polícias. Comenta-se ainda, em âmbito nacional, o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, publicado em 2018 e que se encontra em processo de atualização pelo Ministério da Justiça e Segurança
segurança pública. O plano visa a definição de metas e a avaliação de resultados das políticas de segurança pública, o que conduz ao estabelecimento de metas de redução da letalidade e da violência policiais. Passo a palavra ao representante da Advocacia Geral da União, Tony Lima. Bom dia a todos. Bem, o ponto resolutivo 18º fixa a obrigação de implementar um programa permanente e obrigatório no âmbito das polícias civil e militar do Estado do Rio de Janeiro e dos serviços de saúde sobre o atendimento a mulheres vítimas de estupro. O Estado do Rio de Janeiro vem adotando uma série de políticas que cumprem o fixado no ponto resolutivo mencionado e executam o disposto na Lei 12.845, de 2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. Para tanto, foi criado um núcleo e adotado o protocolo de atendimento às pessoas em situação de violência. Especificamente quanto às mulheres vítimas de estupro, cabe ao profissional de saúde cumprir a exigência legal de notificar as autoridades competentes nos casos de suspeita ou confirmação de violência doméstica e ou sexual, por meio da ficha de notificação individual de violência interpessoal do Sistema de Informações de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. O protocolo citado também inclui a profilaxia medicamentosa e as referências para a realização do aborto legal. Por meio da assessoria técnica de humanização, o núcleo realiza capacitações frequentes nos hospitais de emergência sobre o atendimento de mulheres em situação de violência. Na fase de acolhimento e de avaliação de risco, a mulher vítima de violência é classificada com a cor laranja, que garante o atendimento em até 30 minutos. O atendimento envolve equipe multiprofissional, composta por médico, psicólogo e assistente social, que confere cuidado em saúde integral à mulher e evita a sua revitimização. Acerca do ponto resolutivo 19º, que impõe ao Estado brasileiro o dever de adotar medidas legislativas ou de outra natureza para permitir às vítimas de delitos ou a seus familiares participar efetivamente das investigações, destaca-se que há um avanço nessa matéria. Com efeito, em 2019, foi aprovada a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, número 201, que estabeleceu regras de atuação no controle externo de investigação de morte decorrente de intervenção policial, para recomendar que os órgãos diligenciem, ainda na fase de investigação, em prol da oitiva dos familiares das vítimas e de testemunhas não arroladas nos autos, assegurando-lhes a possibilidade de prestar declarações, sugerir meios de provas e ter acesso à informação sobre o oferecimento da ação penal. Ainda no Estado do Rio de Janeiro, a Procuradoria-Geral de Justiça instituiu, em março deste ano, a Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana, que contempla, dentre suas unidades, a Coordenadoria de Proteção dos Direitos das Vítimas. A unidade tem como atribuições garantir os direitos das vítimas, prevenindo a vitimização secundária, fomentar a sensibilização e a capacitação dos profissionais que interagem com as vítimas, além de apresentar sugestões para o desenvolvimento de política institucional relativa à promoção dos direitos das vítimas, nos eixos preventivo, protetivo e repressivo, com vistas ao aperfeiçoamento da atuação funcional em atenção integral às vítimas. Também foi criado o Núcleo de Apoio às Vítimas, que desempenha funções operacionais e de suporte aos órgãos de execução. Além de funcionar como canal de acesso a informações sobre a tramitação dos procedimentos e processos, em agosto deste ano, o Ministério Público do Rio de Janeiro realizou o primeiro Seminário Internacional sobre Direitos das Vítimas, o Ministério Público na promoção e garantia dos direitos das vítimas. Os esforços empreendidos
demonstram que, para o Estado brasileiro, as vítimas de delitos são protagonistas na condução das investigações e da persecução penal, em consonância com a Declaração de Princípios Básicos de Justiça para Vítimas de Crime e Abuso de Poder, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1985, e com os parâmetros interamericanos de acesso à justiça. O ponto resolutivo 20º estabelece o dever de adoção de medidas necessárias para uniformizar a expressão lesão corporal ou homicídio decorrente de intervenção policial, empregada nos inquéritos policiais e ações penais. Sobre este tema, em complementação ao aludido acerca do ponto resolutivo 15º, cumpre informar que o então Ministério da Segurança Pública unificou e padronizou, por meio da Portaria número 229 de 2018, a classificação dos dados no âmbito do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, redesignando o título Homicídio decorrente de oposição à intervenção policial para Morte por intervenção de agente de Estado. No mesmo sentido, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro suprimiu dos registros de ocorrência nos inquéritos policiais a expressão auto de resistência. Desde 2018, é utilizada a expressão lesão corporal ou homicídio, decorrente de intervenção policial. Também, a Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro publicou a Recomendação número 5 de 2019, que aboliu dos sistemas o emprego dos termos resistência e ou oposição à intervenção policial. Portanto, o Estado brasileiro considera que o ponto resolutivo 20º se encontra cumprido, haja vista que as providências necessárias para a uniformização da nomenclatura lesão corporal ou homicídio decorrente de intervenção policial foram levadas a cabo. O Estado brasileiro reafirma seu compromisso com o sistema interamericano de direitos humanos e conclui que, em decorrência da sentença proferida no presente caso, avanços notáveis foram efetivados. O aparato estatal está em aprimoramento constante para prevenir a ocorrência de violência policial, cumprir com o dever de transparência na divulgação de dados sobre letalidade violenta e assegurar o protagonismo das vítimas nas investigações e ações penais, o que revela o endosso do dever estatal de respeitar e garantir os direitos humanos no contexto da segurança pública. Muito obrigado. Muchas gracias. Damos las gracias a la representación del Estado por su exposición y ahora vamos a dar la palabra a las víctimas y sus representantes. Por favor, indiquen quién hará uso de la palabra y proceda. Gracias. Bom dia, senhora presidente, demais juízes, representantes do Estado. Meu nome é Beatriz Gale, do CEGIL, e me acompanham hoje nessa audiência Eliene Vieira, Helena Rocha e uma vítima cuja identidade será preservada. O presente caso versa sobre as falhas e a demora na investigação e punição dos responsáveis pela execução de 26 pessoas e a violência sexual de 3 meninas em operações policiais na favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro, em 1994 e 1995. Agradecemos a convocação dessa audiência, que está centrada no cumprimento das medidas voltadas para a redução da letalidade policial e para a maior independência e imparcialidade das investigações em casos de mortes violentas e violações de direitos humanos resultantes de intervenções policiais. Acreditamos que essa audiência permitirá ao tribunal analisar os fatos que apontam para o sistemático descumprimento da sentença pelo Estado brasileiro, ao mesmo tempo em que destacamos a importância desse processo de seguimento que impulsiona ações no âmbito interno. A esse respeito, gostaríamos de informar a essa honorável Corte que, no início da semana, o Tribunal do Júri, a pedido do Ministério Público, absolveu todos os acusados de homicídio pela chacina de 1994. Assim,
As graves violações denunciadas no presente caso ficaram impunes, resultado da negligência, omissão e conivência dos órgãos do Estado responsáveis pela investigação e julgamento ao longo desses 27 anos. Mais uma vez, reiteramos que os casos aqui denunciados não são fatos isolados, mas fazem parte de uma política de segurança pública de extermínio dirigida contra a população negra, pobre, moradora de favelas, que determina contextos de absoluta impunidade em relação a estes crimes. Nossa apresentação está dividida em 3 momentos. Primeiramente, iremos nos referir ao aumento da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro e à ausência de um plano efetivo de redução dessa letalidade. Depois, falaremos sobre os problemas estruturais que impedem a independência, imparcialidade e autonomia das investigações e, finalmente, sobre o impacto do descumprimento sistemático da sentença para os familiares e vítimas. Passo a palavra para a Eliene. Bom dia. Vamos exibir a seguir um vídeo que conta com a participação de familiares vítimas da violência de Estado e integrantes de coletivos de favela, o que mostra esse cenário. Chacina. Ação que provoca a morte de 3 ou mais pessoas. Cosme Rosa Genoveva tinha 20 anos. Era o mais velho de 3 irmãos. Era morador da Baixada Fluminense. Um dia saiu de casa para ir a uma festa com um amigo na favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. No dia seguinte, Cosme estava em todos os jornais, assassinado. Teve seu corpo levado num carrinho de mão e posto num carro que levava lixo, junto com os corpos de outras 12 pessoas. A história de Cosme Rosa Genoveva não é exceção no Rio de Janeiro. Desde a sentença da Corte sobre o caso Nova Brasília, em 2017, ocorreram 274 chacinas, 202 delas em ações policiais, que deixaram 801 mortos. A violência estatal marca de morte as famílias negras e periféricas. São mães, irmãs, tias, sobrinha e tantos outros parentes que convivem com a dor de perder um familiar. As chacinas seguem acontecendo sem que o Estado ofereça respostas efetivas para a prevenção ou reparação. Passado 4 anos da condenação, o Estado brasileiro segue descumprindo a sentença dessa honorável corte. Desde 2017, mais de 6.500 pessoas foram mortas em intervenção policial no estado do Rio de Janeiro, representando mais do que o dobro do número relativo ao mesmo período anterior à sentença. Importante chamar a atenção que este número não completa a totalidade dos casos de letalidade policial, visto que a definição utilizada pelo Instituto de Segurança Pública exclui homicídios praticados por agentes estatais. Os dados expostos demonstram como a letalidade policial vem aumentando de forma assustadora, atingindo, sobretudo, a população negra. O racismo que estrutura o Estado brasileiro representa uma série de suas facetas mais cruéis. 2020 foi um ano atípico em relação a essa conjuntura. Diante do agravamento da pandemia do Covid-19 no Brasil e das altas taxas de letalidade policial, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da DPF 635, proibiu a realização de operações policiais em favelas do Rio de Janeiro, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais. Essa decisão teve um efeito inicial de reduzir as mortes por letalidade policial. Contudo, essa redução foi temporária e no mês de outubro de 2020 já havia um acréscimo de 100% em relação a setembro de 2019. Desde o início do ano, essa situação se reflete nos índices de letalidade policial, levando o Rio de Janeiro ao mais sinistro recorde. Segundo o Instituto de Segurança Pública, o primeiro trimestre de 2021 foi o mais letal da história. Mesmo diante deste cenário, não existe nenhum plano consolidado que estabeleça metas e políticas de redução da letalidade e da violência policial. Além disso, observamos ações que agravam ainda mais a perspectiva da letalidade do Estado. Dentre elas, a extinção da Secretaria de Segurança Pública, da Corregedoria Geral Unificada,
o órgão que tinha atribuição de supervisionar as ações das polícias estaduais. O Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, GAESP, do Ministério Público do Rio de Janeiro. E, por fim, o Plano Estadual de Segurança Pública, lançado pelo Estado do Rio de Janeiro em dezembro de 2020. Este plano, que tem vigência de 10 anos, não contou com a participação da sociedade civil em sua elaboração e, de forma grave, sequer menciona medidas de redução da letalidade policial. Fica demonstrado a falta de compromisso do Estado em cumprir a sentença da Corte. Neste sentido, a mencionada DPF 635, proposta em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro, vem tendo um importante papel e conta com a participação histórica de movimento de familiares vítimas de violência do Estado e de coletivos de favela como Amigo Escuro. Um dos pedidos analisados pelo Supremo nesta DPF é justamente a elaboração por parte do Estado do Rio de Janeiro de um plano de redução da letalidade policial. Ainda não há nenhuma resposta definitiva acerca deste debate. No entanto, posicionamentos de alguns ministros reforçam a sentença desta honorável Corte. Contudo, é fundamental que os demais ministros também cumpram com seu dever de controle de convencionalidade. O indeferimento deste pedido seria novamente um descumprimento do Estado brasileiro e de suas obrigações internacionais. Esses esforços se mostram especialmente urgentes diante de um cruel cenário de revitimização. Não por coincidência, mas pela inegável continuidade de políticas de morte contra a população negra e de moradores de favela e periferia, familiares de vítimas diretas do caso Nova Brasília tiveram recentemente outros parentes vitimados pela atuação estatal, Carlos dos Santos Lontra e Mateus Melo de Castro. Importante ressaltar que Carlos foi morto por um sniper enquanto voltava do trabalho, em uma moto nova, adquirida com a ajuda de sua mãe, com parte da indenização recebida pela morte do seu irmão na chacina de Nova Brasília. É impossível afirmar que essas novas violações eliminam categoricamente qualquer possibilidade desses familiares retomarem em algum momento seus projetos de vida. Uma vez que passada mais de 2 décadas dos fatos, precisamos conviver novamente com os mesmos sentimentos. Ambos os casos simbolizam como a perspectiva da letalidade promovida pelo Estado continua concreta e diretamente à vida dos familiares das vítimas. Manifestamos nossa profunda preocupação quanto ao descumprimento das medidas de não repetição determinadas pela Honorável Corte. Solicitamos que este tribunal reitere o cumprimento da sentença, destacando a discriminação estrutural que impacta a população negra e que determine a obrigação do Estado de elaborar de forma urgente um plano de redução da letalidade policial no Rio de Janeiro, que deverá cumprir com os critérios propostos na DPF 635. E já citados nos escritos das representantes. Entre eles, destacamos a necessidade da participação da sociedade civil em sua elaboração, que o plano contenha medidas objetivas, cronogramas específicos e a previsão dos recursos necessários para a sua implementação. Passo a palavra para Helena Rocha. Bom dia. Essa honorável Corte determinou que o Estado brasileiro estabelecesse os mecanismos necessários a fim de garantir que a investigação de mortes, tortura ou violência sexual decorrentes de intervenção policial fossem realizadas por órgão independente e diferente da força policial envolvida no incidente. Como ressaltado por essa Corte, esse ponto resolutivo põe o Ministério Público em situação de destaque, uma vez que, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, possui competência para o controle externo das polícias, com legitimidade para conduzir investigações penais por autoridade própria. Contudo, não há norma que obrigue que as investigações nos casos de violações ocorridas em intervenções policiais sejam realizadas pelo Ministério Público. Deste modo, as unidades do órgão em cada ente federativo têm discricionariedade para decidir se instauram procedimentos investigatórios, bem como para regulamentar esses procedimentos. Em um claro retrocesso, o Conselho Nacional do Ministério Público, aqui presente, já se posicionou neste procedimento
no sentido de que não caberia ao Ministério Público realizar investigações de forma autônoma, mas sempre de forma complementar às investigações realizadas pelas forças policiais. Esse posicionamento contraria de forma expressa a sentença e também a decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 635, que reafirmou os parâmetros estabelecidos por essa Corte. Desse modo, na prática, o controle externo do Ministério Público tem consistido numa supervisão reativa às medidas investigatórias tomadas pelas autoridades policiais. Isso se evidencia na Resolução 129 do Conselho Nacional do Ministério Público, que estabelece, entre outras disposições, que as autoridades têm um prazo de 24 horas para comunicar ao Ministério Público as ocorrências de mortes decorrentes de intervenção policial. Ora, o prazo de 24 horas pode dar margem à ocultação ou alteração de elementos de provas que são cruciais na cena do crime. E a supervisão realizada à distância não cumpre com os parâmetros interamericanos. Dessa forma, solicitamos que essa honorável Corte determine que o Estado está em descumprimento desse ponto resolutivo, devendo realizar mudanças legislativas ou práticas para que, de fato, possa cumprir com a obrigação de realizar uma investigação imparcial e autônoma desde o conhecimento do fato. A sentença do presente caso também determina que as investigações sejam realizadas com assistência de pessoal técnico, criminalístico e administrativo alheio ao órgão de segurança dos acusados. Contudo, as perícias criminais no Brasil continuam ligadas à estrutura das forças policiais, não havendo uma padronização em seus desenhos institucionais. Uma pesquisa recente revelou que a perícia criminal ainda permanece como órgão vinculado à Polícia Civil em 9 estados, entre eles o Rio de Janeiro, e as secretarias estaduais de segurança pública em outros 18 estados. Considerando o papel fundamental da perícia criminal na investigação, a sua imparcialidade é elemento-chave para a garantia dos direitos humanos e dos parâmetros estabelecidos por essa Corte. Assim, as perícias criminais no Brasil ainda não podem ser consideradas integralmente autônomas ou independentes da estrutura das forças policiais. Solicitamos que essa honorável Corte reitere a necessidade de que sejam realizadas mudanças estruturais nas políticas de segurança pública para que as investigações sejam realizadas com assistência de pessoal técnico, criminalístico e administrativo, alheio ao órgão de segurança ao qual os acusados estejam vinculados, o que implica no afastamento da mesma estrutura organizacional e sua autonomia orçamentária e executiva. Finalmente, essa honorável Corte estabeleceu a obrigação do Estado de permitir às vítimas ou a seus familiares participar de maneira formal e efetiva da investigação de delitos conduzidos pela polícia ou pelo Ministério Público. A esse respeito, gostaríamos de destacar o que ocorreu recentemente em relação ao julgamento dos homicídios de 94. Os familiares das vítimas e seus representantes tomaram conhecimento da realização do julgamento somente porque as vítimas de violência sexual foram intimadas para participar na qualidade de testemunhas. Ou seja, não houve qualquer comunicação aos familiares ou aos seus representantes para que pudessem acompanhar o procedimento ou conhecer as acusações. A situação é ainda agravada pelo fato das vítimas terem sido surpreendidas pela intimação e não terem recebido qualquer tipo de suporte ou proteção que levasse em consideração o risco à sua vida e à sua integridade, como muitas vezes informadas a essa Corte. O Estado brasileiro indica que a Resolução 201 do Conselho Nacional do Ministério Público demonstraria o cumprimento desse ponto resolutivo. Evidentemente, ele não está funcionando na prática. Se mesmo em um caso com repercussão internacional e monitoramento dessa Corte não se cumpre, imagine-se em casos sem qualquer tipo de acompanhamento. A esse respeito, solicitamos que esse tribunal determine o descumprimento desse ponto resolutivo e reitere a necessidade de participação das vítimas e familiares durante a investigação e em todas as etapas do processo,
o que inclui a possibilidade de apresentar sugestões, receber informações, anexar provas e, em síntese, fazer valer seus direitos. Em relação ao termo autos de resistência, diferentemente do que apresentou o Estado, pelo menos 6 estados ainda usam termos como oposição ou resistência, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E ainda que o termo venha sendo paulatinamente substituído nos inquéritos policiais, a lógica da investigação continua a mesma, permeando as investigações no caso de mortes por intervenção policial de parcialidade desde o início, como se verificou recentemente no caso Jacarezinho, informado a essa Corte. Nesse sentido, solicitamos que essa honorável Corte reitere a obrigação do Estado de respeitar os padrões interamericanos de devida diligência. Uma investigação que adote como linhas principais a responsabilidade das pessoas executadas, sem compromisso com a apuração da verdade, não pode ser considerada uma investigação que atende à devida diligência. Passo a palavra à vítima. Bom dia. Meu irmão foi executado na chacina da Nova Brasília em 1994. Essa semana recebemos a decisão que absolveu os policiais acusados do crime. Essa sentença causa imensa dor aos familiares. Ela prova que o Estado é falho e que falhou desde o começo, com a falta de investigação, com a falta de apoio às meninas que sofreram abuso sexual e com a falta de apoio aos familiares das vítimas. E por negligência do Estado, tivemos esse resultado. A morte dos nossos familiares nunca foi tratada com seriedade pelo Estado. Desde o início, eles foram tratados como bandidos responsáveis por suas mortes. Não tiveram julgamento, foram condenados à morte e esquecidos pelo Estado. Se não fosse pela sentença dessa Corte, o caso deles já seria mais um, entre tantos outros que não há justiça. Não podemos aceitar que o Estado continue matando impunemente. É preciso acabar com essa prática. Mas não é isso que vem acontecendo. As operações policiais seguem acontecendo no Rio de Janeiro, causando mais mortes e provocando mais dor em famílias que nunca terão justiça. Isso porque os policiais entram na comunidade, julgam, condenam e matam, porque sabem que tem a proteção do Estado. A continuidade dessa política de morte nos causa medo e insegurança, por nós, por nossos filhos, pela nossa comunidade. Essa Corte precisa dizer ao Estado que isso não pode continuar, que é necessário cumprir a sentença para que não haja mais mortes e impunidade. Agradecemos mucho la exposición de las representantes de las víctimas y de la víctima y damos ahora la palabra al Consejo Nacional de Justicia de Brasil para que rinda su informe oral. Adelante, por favor. Nossos cumprimentos aos juízes e ao senhor secretário-geral da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como aos representantes do Estado brasileiro. Faço uma saudação especial ao embaixador do Brasil na Costa Rica, embaixador Antônio Francisco da Costa e Silva Neto, cumprimentando também o representante do Conselho Nacional do Ministério Público, o conselheiro Marcelo Weitzel, as vítimas, familiares e os demais participantes desta reunião. Primeiramente, compartilho com todos as saudações do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, agradecendo-lhes mais uma vez pela distinção do convite para estar presente nesta audiência e poder colaborar no que diz respeito ao âmbito do Poder Judiciário com o adequado encaminhamento das medidas de reparação relacionadas ao caso Favela Nova Brasília. Nesta oportunidade, reiteramos que a recorrência de eventos análogos àqueles ocorridos no contexto fático do caso Favela Nova Brasília, a exemplo da já citada operação policial realizada em maio deste corrente ano na favela do Jacarezinho, impõe ao judiciário brasileiro o dever de delinear políticas que coíbam a prática de atos arbitrários por parte dos agentes da Força de Segurança Pública e que contemplem medidas de combate ao racismo estrutural. Na sua missão de promover o desenvolvimento do sistema judiciário nacional, o Conselho Nacional de Justiça já buscou enfrentar esse duplo desafio quando regulamentou, por exemplo, as audiências de custódia como mecanismo para controle judicial de prisões e de eventual violência na abordagem policial, bem como quando instituiu, em 2020, o Grupo de Trabalho de Políticas Judiciárias sobre a Igualdade Racial, a fim de institucionalizar a discussão sobre o racismo no Poder Judiciário brasileiro e de propor
ações concretas a serem desenvolvidas em todos os segmentos da justiça. Nesse sentido, a atuação do CNJ, nos seus 16 anos de existência, vem cada vez mais se aproximando de um aperfeiçoamento do Poder Judiciário Nacional, pautado na defesa dos direitos humanos, na participação da sociedade civil e nos valores de justiça e paz social. Não se descuida, contudo, que as temáticas de violência policial em desfavor de vítimas negras ou de parâmetros para investigações na hipótese de intervenção policial excedem as atribuições constitucionais do CNJ e constituem temas de alta complexidade, os quais exigem a cooperação indissociável entre as instâncias do poder público e a sociedade civil. Nessa perspectiva, os aspectos atinentes à atuação dos agentes de segurança pública no Rio de Janeiro são objeto da DPF 635 em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Nesse processo estruturante, o STF tem promovido a implementação progressiva das complexas garantias de não repetição ditadas por esta honorável Corte, garantindo igualmente a participação de representantes da sociedade civil. Nesse sentido, no âmbito da DPF 635, promoveu-se audiência pública com ampla participação social em 16 e 19 de maio de 2021 para a discussão dos parâmetros que devem nortear metas e políticas públicas voltadas à redução da letalidade e da violência policial. O Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da atuação da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte Interamericana, o MF, apresentará abordagens adicionais passíveis de implementação no âmbito do Poder Judiciário brasileiro e visando a efetivação dos pontos resolutivos determinados pela Corte Interamericana na sentença do caso Favela Nova Brasília. Para as considerações sobre as possibilidades de atuação do CNJ, passo a palavra ao meu colega, juiz de direito, Luiz Geraldo Lanfredi, coordenador institucional da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte Interamericana. Muito obrigado. Honorável juíza presidente da Corte Interamericana, honoráveis juízes interamericanos, senhoras e senhores peticionários e representantes da delegação do Estado brasileiro, demais presentes, um bom dia. Passo a tratar das medidas de reparação pendentes e para as quais o Conselho Nacional de Justiça cuidará, nos limites do seu mandato, de modo a fomentar o cumprimento dos pontos resolutivos da sentença, em conjunto com os demais atores que participam desta reunião. O caso Cosme Genoveva e outros, conhecido como Favela Nova Brasília, versa sobre a responsabilidade internacional do Estado brasileiro pela violação ao direito à vida e integridade pessoal das vítimas, 26 homens vítimas de homicídio e 3 mulheres vítimas de violência sexual, durante operações policiais realizadas na Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em 2 incursões ocorridas no dia 18 de outubro de 1994 e 8 de maio de 1995. Trata também da responsabilidade do Estado pelos direitos dos familiares e das vítimas relacionados à proteção e garantias judiciais. O caso remete a parâmetros sobre o dever de investigar com a devida diligência, bem como impõe a obediência aos estándares de imparcialidade, independência, respeito e duração em prazo razoável do processo. Considerando esse contexto e para contribuir, visando a transformação da realidade das violações de direitos humanos expostas no âmbito deste processo, o Conselho Nacional de Justiça assumirá os seguintes encaminhamentos. 1. Como já se tem feito com relação à participação nas audiências de supervisão anteriores, o CNJ irá publicar o sumário executivo sobre o caso Favela Nova Brasília em seu sítio na internet, sob a forma de publicação que possa contribuir para a difusão do conhecimento deste caso e dos parâmetros e reparações fixadas por essa honorável Corte Interamericana. 2. Com relação ao ponto resolutivo número 15, o CNJ irá propor encaminhamento no sentido de que o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em diálogo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, produza relatório anual estatístico sobre as investigações realizadas em incidentes relacionados à intervenção policial com resultado morte. Ademais, o CNJ recomendará ao Poder Executivo Federal que os dados coletados junto aos Estados federados a respeito dos índices de letalidade policial sejam expostos de forma detalhada no painel SINESP, que é o Sistema de Informações Nacional de Segurança Pública,
de forma a garantir mais transparência e induzir o desenho e a avaliação de políticas públicas nacionais e locais, de modo a se superar o ciclo de violações reportado. Em conformidade com informações obtidas a partir de reuniões prévias a esta audiência com a sociedade civil, para que os dados sejam aptos a refletir a realidade, o CNJ zelará para que os indicadores levem em conta não apenas o número de inquéritos relatados pelas polícias judiciárias e as denúncias oferecidas pelo Ministério Público, como também apontem o número de inquéritos arquivados, pois esse indicador se conecta com a superação da cultura dos autos de resistência. 3. Em atenção ao ponto resolutivo 18, o CNJ promoverá sugestão de que as academias de Polícia Civil, Militar e Federal, assim como para que o Conselho Nacional de Saúde promovam a incorporação dos parâmetros internacionais e interamericanos de atendimento a vítimas de violência sexual e investigação do crime em cursos de formação sob sua responsabilidade. 4. Para a construção de propostas que conduzam às reformas estruturais voltadas à garantia de laudos produzidos de forma independente, o CNJ realizará mapeamento nacional sobre a existência de corpos periciais independentes da Polícia Civil, de forma a compreender como os estados estão enfrentando essa questão, o que resultará em um estudo sobre as experiências exitosas que possam ser replicadas na Federação Brasileira. 5. Em relação ao ponto resolutivo 19, o CNJ compromete-se a realizar um estudo via orientação técnica para ser encaminhado ao Poder Legislativo sobre a adequação do artigo 11 do Projeto de Lei 8045 de 2010 aos parâmetros interamericanos, uma vez que a redação desse dispositivo é idônea para aclarar os direitos constitucionais e convencionais das vítimas em conformidade com os parâmetros interamericanos contidos no presente ponto resolutivo e no parágrafo 329 da sentença do caso Favela Nova Brasília. 6. Ainda sobre o mesmo ponto resolutivo, o CNJ vai intensificar esforços para a aplicabilidade das resoluções deste Conselho 253 de 2018, 386 de 2021, adotando orientação técnica que explicite os direitos da vítima em participar de todas as etapas da apuração de responsabilidade dos autores de crimes que constituam violações a direitos humanos, incluídas aqui a etapa investigatória e a fase de conhecimento. 7. Finalmente, o Conselho Nacional de Justiça promoverá publicação que busque resgatar as experiências de vítimas habilitadas como assistentes de acusação em casos de grave violação de direitos humanos que tramitaram perante o sistema interamericano. A documentação e registro dessas experiências vividas pode ser útil para dar visibilidade ao tema da participação da vítima no processo. Em relação ao ponto resolutivo número 20, o CNJ incidirá na inclusão em editais de concurso para a magistratura de todo o país de conteúdos atinentes ao estudo das violências, da violência institucional e da violência policial, assim como do parâmetro internacional relativo ao uso excessivo da força. Fomentará também a criação de cursos de formação e de atualização para membros e servidores do Poder Judiciário, com esses mesmos conteúdos, a fim de que magistrados e magistradas do Poder Judiciário e seus servidores tenham mais conhecimento sobre o contexto de casos que estejam julgando em todos os âmbitos de atuação, desde a audiência de custódia, passando pelo controle judicial do arquivamento de inquéritos, como também em casos que demandam responsabilidade da Fazenda Pública, em que se discute a indenização por responsabilidade estatal por conta da violência policial. Todas essas medidas foram e serão objeto de debate com os e as representantes das organizações peticionárias neste caso, a fim de que a construção coletiva de soluções nos leve a resultados eficazes e efetivos e que as intervenções urgentes possam ser organizadas diretamente pelo Conselho Nacional de Justiça, enquanto instância de acompanhamento e de defesa da eficácia das decisões desta honorável Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em breve, sim, senhora juíza presidente, é o que nos propomos e seguimos à disposição para outros esclarecimentos. Muchas gracias. Por último, daré la palabra a la representación del Consejo Nacional del Ministerio Público de Brasil para que presente su informe oral. Adelante, por favor.
Bom dia a todos que nos assistem. Faço aqui um cumprimento na pessoa da senhora juíza presidente, doutora Elizabeth Dio Benito, e com esse cumprimento estendo a todos que nos assistem. Um cumprimento especial de retribuição ao colega Walter Schwenkner, certo? Que nos citou, e um colega egresso deste Conselho Nacional. Esclareço que falo na condição de presidente da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e da Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público, órgão a quem a Constituição brasileira determina a realização de estudos e promoção de estratégias para a melhor atuação do Ministério Público brasileiro. Entre outras funções, realizamos diagnósticos sobre questões enfrentadas pelo Estado brasileiro na atividade policial. Auxiliamos os ramos do Ministério Público brasileiro em sua atuação, principalmente na fiscalização de políticas públicas afetas ao tema. Tal delimitação é deveras importante, pois leva em consideração as mais diversas peculiaridades regionais do país, uma república federativa e de certa diversidade geográfica, bem como induz aos integrantes do Ministério Público a necessidade de fiscalizar políticas públicas em vez de gerir ou mesmo criar políticas públicas que, por vezes, conflitam com outras já existentes. Pretendemos aqui contribuir com aspectos relacionados aos pontos resolutivos 15, 16 e 19, que trataremos a seguir de forma conjunta. Vamos a eles. Relatório anual com dados das mortes ocorridas durante as operações policiais em todo o país. No âmbito do Ministério Público, foram criados 2 sistemas de dados, que estão sempre em constante aperfeiçoamento. Um sistema de dados sobre a atuação de controle externo da atividade policial e um sistema de registro de mortes decorrentes de intervenção policial. Efetivamos um acordo entre este Conselho e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública com a intenção de aprimorar e unificar os indicadores da atuação do Ministério Público nessas áreas. Perdão. Paralelamente a este acordo, o Conselho Nacional do Ministério Público instituiu 2 importantes grupos de trabalho com vistas a modificar a metodologia de controle realizado, bem como suas repercussões nas atividades já mencionadas. O primeiro, concluído esta semana e pronto para ser apresentado para votação em plenário, e o segundo a seguir o mesmo caminho ainda no mês de setembro, que cuidam de processos de coletas de dados, consolidação desses dados, além de zelarem para que as políticas de segurança pública atendam, acolham e orientem as vítimas dos delitos. Neste sentido, quero também já informar que, em breve, este Conselho aprovará, certo, uma resolução que dispõe sobre a política institucional de proteção integral às vítimas de infrações penais. E, oxalá, possamos estender a outros tipos de vitimização. Pois bem, prosseguindo, tá? Nessa mesma orientação do que foi determinado aos grupos de trabalho, certo? Um trabalho voltado para elaborar diagnósticos, acesso a dados produzidos por sistemas de vídeo monitoramento, registros de comunicação e movimentação de viaturas policiais, inclusive sistemas de GPS. Fiscalização das centrais de monitoramento. No que se refere à letalidade policial, análise das atividades desenvolvidas nas investigações e identificação dos problemas que atrasam ou prejudicam, de alguma forma, essas investigações. Políticas públicas para a redução da letalidade e da vitimização policial, que vão desde uma maior transparência, monitoramento, modernização de equipamentos, formação e capacitação dos profissionais dessa área, evolução de conhecimentos e tecnologia na área das perícias e proteção da vítima e seus familiares, garantindo a elas um atendimento multidisciplinar. Especificamente quanto à investigação da letalidade policial. Exigência de comparecimento pessoal da autoridade no local dos fatos, tão logo comunicada a ocorrência. Perícia no local do confronto. Que o exame necroscópico esteja acompanhado de exame interno, registro fotográfico com descrição minuciosa.
a apreensão de arma dos policiais envolvidos, acesso a dados, áudios e imagens captadas durante as diligências policiais, inclusive por meio das câmeras em uniforme dos policiais e sistemas de vídeo monitoramento. Incentiva a capacitação de instrumentos de menor potencial ofensivo por parte dos policiais em atenção às regras internacionais. Aliás, vamos realizar em poucos dias um encontro com membros do Ministério Público de todo o país sobre esse tema, aprimorando a capacitação dos colegas. Comunicação do fato ao Ministério Público em, no máximo, 24 horas, verificando, e aí a extensão, verificando a necessidade de instauração de procedimento específico pelo próprio Ministério Público. Oitiva das vítimas, mas vítimas em um contexto real, em seu conceito mais amplo. Vítimas diretas, indiretas, relacionadas aos parentes, cuja morte ou desaparecimento tenham sido causadas por um criminoso, indo além, protegendo familiares e pessoas economicamente dependentes dessas vítimas. Neste sentido, o Conselho está prestes a aprovar a resolução que dispõe. Nesse sentido, procuramos com isso uma fundamentação completa e detalhada quando entendermos pelo arquivamento da investigação. Tudo a demonstrar uma forte evolução em relação à imparcialidade da investigação, desde o momento da notícia do crime, passando pela perícia, oitiva das vítimas e arquivamento, se necessário, da investigação, tudo feito pela única instituição com estrutura e independência para tal mistério, que é o Ministério Público. Quero aqui ressaltar que todas essas iniciativas foram compartilhadas com o Supremo Tribunal Federal quando da audiência pública da DPF 635, quando, além da audiência, foi encaminhado material contendo 9 diretrizes mínimas de atuação do Ministério Público. Além do debate com a Corte Judicial, estamos conversando com outras instituições e divulgando o que aqui foi dito. Exemplo recente, quando organizamos seminários sobre segurança pública em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro em julho deste ano, que contou com a participação de representantes estatais, pesquisadores e sociedade civil, com ótimos resultados quanto ao acompanhamento da pauta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Ministério Público do Rio de Janeiro, que alcançou enorme evolução nesta área temática, apesar de todos os obstáculos vividos por aquele Estado, pelaquela unidade da federação. Mas, neste ponto, colegas do Rio de Janeiro nos acompanham e se colocam à disposição desta Corte para apresentar os exemplos das medidas e resultados conseguidos, se vossas excelências assim desejarem. Por fim, agradecendo enormemente o convite e esperando ter feito o mínimo de contributo à solução dessa questão, certo? Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento complementar e deixamos esse CNMP à inteira disposição de vossas excelências para aquilo que entenderem necessário. Mais uma vez, muito obrigado. Muchas gracias a la representación del Estado y a los órganos públicos que han rendido sus informes orales. Si las partes lo consideran adecuado, pueden volver a hacer uso de la palabra. Pregunto a la representación del Estado si desean agregar algo en 5 minutos. En principio no, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Y le pregunto a la representación de las víctimas si desean hacer algún comentario final a su presentación. Sí, señora jueza. Adelante, entonces, por favor. Tienen ustedes la palabra por 5 minutos. Bom dia, obrigada pelo uso da palavra. A gente vai reforçar aqui o descumprimento de alguns pontos. Eu começo por ressaltar o descumprimento do ponto resolutivo 15, mencionando que a Corte ordenou que o relatório oficial ele seja de âmbito nacional, né, com os dados sobre as mortes produzidas em operações policiais e o andamento de suas investigações. Né? Ainda que o Estado mencione um convênio que poderia trazer avanços nesse sentido,
não temos ainda conhecimento de seu conteúdo, nem se o mesmo cumpre com os requisitos estabelecidos por essa Corte. Então, fica bastante evidente que o Estado ainda não cumpriu com esse ponto resolutivo. Seguimos com o ponto 20, e reforçamos que os Estados usam ainda diferentes nomenclaturas, incluindo o uso por alguns Estados dos termos como resistência e oposição, ou seja, não há uma uniformização. Além disso, falamos que a portaria 229, mencionada pelo Estado, que a portaria mencionada pelo Estado, ela exclui da expressão morte decorrente de intervenção de agentes do Estado os casos de homicídios cometidos, o que causa que casos emblemáticos, como o do menino João Pedro, de 14 anos, morto a tiros em sua casa durante a operação policial no Rio de Janeiro, não esteja contabilizado nestes índices. Sobre o ponto 17, reforçamos que o Estado ainda não informou metas concretas para a diminuição da letalidade policial e que as altas taxas desses índices nos demonstram que não houve avanços no cumprimento do ordenado pela Corte. Ainda que a medida cautelar que está sendo discutida, né, na DPF em relação ao pedido de plano de redução da letalidade policial seja um avanço, né, reforçamos que esse pedido ainda não foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal. Né, e para que haja reais avanços efetivos, esse pedido precisa ser seguido adiante e que esse plano seja implementado de acordo com os critérios propostos na DPF e que as representantes das vítimas reiteram, estão de acordo e já mencionaram nos seus escritos. Eu passo a palavra para Helena Rocha. Muito obrigada, excelentíssima presidenta. Eu queria me referir a 2 pontos específicos, né? Primeiro, o ponto que se refere à independência e imparcialidade das investigações. Queria destacar nesse momento que a sentença dessa honorável Corte determina, né, que essa medida seja de aplicação em âmbito nacional, né? Apesar de terem aqui sido elencadas algumas questões específicas do Estado do Rio de Janeiro, e reiterar, então, nesse sentido, né, o que foi falado, que o nosso ordenamento interno prevê a possibilidade da supervisão pelo Ministério Público, inclusive com investigações autônomas, mas não há uma obrigatoriedade de que isso seja feito dentro da nossa normativa. Então, é necessário adequar não só a prática, talvez, ou normativamente, para que esse acompanhamento seja obrigatório e seja feito desde o início e não de forma complementar à investigação feita pelas forças policiais em casos de violências ocorridas durante intervenções policiais. Finalmente, com relação ao ponto resolutivo 18, que fala sobre a implementação de um programa ou curso permanente, né, com relação ao atendimento a mulheres vítimas de violência sexual no Rio de Janeiro, o Estado brasileiro não informa se os cursos apresentados são obrigatórios ou permanentes e em todos os níveis hierárquicos, tanto da polícia quanto da saúde do Estado, e tampouco informa se o conteúdo programático inclui a jurisprudência interamericana e internacional sobre violência sexual e tortura, como determinado na sentença dessa Corte. Por último, a sentença fala em programa, né? A gente só falou em curso. E aqui é importante destacar que quando falamos em programa de atendimento, isso implica também um programa que tenha realmente uma atenção integrada, em que a mulher possa buscar assistência em um único local, em que seja atendido tanto em sua saúde, como também na questão de segurança, sim, é necessário. Temos boas práticas nesse sentido no país, que poderiam ser replicados em outros estados, inclusive no Rio de Janeiro. Um protocolo talvez fosse interessante para avançar nesse sentido. Muito obrigado pela oportunidade. Muchas gracias a ustedes. Doy ahora a palavra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que hagan su exposición. Indiquen, por favor, quién lo hará y proceda. Gracias. Buen día, señora presidenta. Mi nombre es Jorge Mesa y junto con mi colega Karin Mansell presentaremos las observaciones en nombre de la comisión.
Con su venia, señora presidenta. Adelante. La Comisión saluda a la Honorable Corte Interamericana, a la representación del ilustre Estado brasileño, a las víctimas, los familiares y sus representantes, así como a la delegación del Consejo Nacional de Justicia y el Consejo Nacional del Ministerio Público. La sentencia que motiva esta audiencia se trata de la situación de impunidad de violaciones ocasionadas por 2 redadas de la policía en la favela Nova Brasilia, en Río de Janeiro, en 1994 y 1995, donde fueron asesinadas 26 personas y 3 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. La Corte resaltó una serie de aspectos de carácter estructural que llevaron a la situación de impunidad del caso y que conducen a su vez a la repetición de estas violaciones. Concretamente, la Corte identificó en primer lugar que los hechos fueron inicialmente investigados por la misma policía involucrada. En segundo lugar, que eran registradas estas muertes como muertes en resistencia u oposición a la autoridad, presumiéndose por lo tanto su legalidad y en ausencia de capacitación también para investigar delitos relacionados con denuncias de violencia sexual. Y en tercer lugar, la Corte también notó que no existía un diagnóstico que permitiera identificar la magnitud real del problema de muertes atribuibles a la policía, y la Corte dictó una serie de garantías de no repetición para superar estos problemas. A pesar de las iniciativas y los esfuerzos que han sido referidos por el Estado, no se ha logrado dar cumplimiento a las medidas ordenadas. No obstante, se encuentran vencidos los plazos que fueron dictados por este honorable tribunal. Esta situación incide directamente en la ausencia de medidas efectivas que permitan enfrentar la preocupante letalidad derivada del uso de la fuerza policial en Brasil. En su informe de país de la Comisión, que fue publicado en marzo del año pasado, como resultado de una visita que realizó en 2018, la Comisión expresó su preocupación por la información recibida respecto a los elevados índices de homicidios y la letalidad en las operaciones policiales. Un aspecto de especial preocupación ha sido el carácter selectivo de la violencia. La información recibida por la Comisión apunta que la mayoría de víctimas son jóvenes, afrodescendientes y en situación de pobreza. Así, se difundió, por ejemplo, que en el estado de Sao Paulo en 2018, de cada 10 muertes, 6 serían de personas afrodescendientes. La Comisión ha observado con preocupación también la información que han aportado las representantes, que refiere que un 78.5% de las muertes entre 2012 y 2019 serían también de personas afrodescendientes. La continuidad de la violencia en los barrios pobres y en las favelas se ha reflejado de manera reciente en gravísimos sucesos. En 2019, la Comisión condenó los hechos ocurridos en las favelas de Coroa, Foguereteiro y Dos Placeres en la región central de Río, donde 15 jóvenes fueron asesinados. Además, condenó el asesinato de 9 personas más en 2019 en Marambaya, ciudad de Itaboraí. Finalmente, en mayo de este año, la Comisión condenó el operativo policial que resultó en la muerte de al menos 28 personas en la favela de Yacareciño, hecho que ha sido caracterizado por algunas fuentes como la acción policial más letal en la historia de Río de Janeiro. Todo lo anterior para compartir con la Honorable Corte la urgencia de que el Estado adopte las medidas que fueron ordenadas y evite que hechos como los narrados continúen ocurriendo y sean debidamente investigados. Como se indicó, uno de los problemas fundamentales identificados por la Corte fue que la entidad encargada de conducir las investigaciones era la misma que participó en la redada policial. De allí que ordenó que cuando prima facie aparezca como posible imputado personal policial, se encargue la investigación a un órgano independiente. De la información aportada por el Estado, la Comisión observa que no se ha demostrado que el Ministerio Público o alguna autoridad judicial tenga la atribución y el deber de participar en estas investigaciones y que efectivamente así se realice a nivel nacional. En su visita in loco a Brasil, la Comisión recibió denuncias de familiares de víctimas que indicaron que los agentes de seguridad habían fabricado pruebas para justificar las ejecuciones. Una de las madres de las víctimas denunció que siempre hay 2 policías, uno que mata y otro que investiga. Sumado a ello, la Comisión recibió informes de la sociedad civil que indican que el Ministerio Público no posee suficientes recursos para realizar investigaciones complementarias. En estas circunstancias, tampoco se encontraría en condiciones de llevar a cabo investigaciones directamente en casos relacionados con muertes de intervención policial. La Comisión observa con preocupación lo que han señalado los representantes también en cuanto a la falta de autonomía del peritaje penal en estos casos. Esta situación continúa siendo grave en vista de que el Departamento de Policía Técnica y Científica, encargado de las pruebas periciales, pues continúa participando y siendo parte de la policía en estos casos. En suma, como se advierte, el sistema de justicia afronta importantes obstáculos para lograr tanto la recolección de pruebas de manera independiente e imparcial, en estos casos de ejecuciones atribuibles a miembros de la fuerza pública, pero también para realizar un efectivo juzgamiento
en este tipo de casos. La Comisión resalta la importancia que tiene el cumplimiento de esta medida y observa con profunda preocupación lo que ocurrió el martes pasado, cuando fueron absueltos precisamente por la falta de pruebas suficientes 5 policías que estaban siendo procesados por la muerte de 13 víctimas de una de las redadas en materia de la supervisión de este caso que ocurrió en 1994. Si bien este no es uno de los aspectos por los cuales fue convocada esta audiencia, la Comisión observa la importancia de que el Estado y los representantes aporten información a la Honorable Corte en relación con este punto. Me permito, con su venia, señora Presidenta, pasar la palabra a mi colega Karin Mansell para que continúe con esta presentación. Adelante. Gracias, Presidenta. Gracias, Jorge. Continuando con las reparaciones ordenadas por la Corte para garantizar una investigación independiente y efectiva, la Comisión recuerda que este tribunal ordenó que el Estado adoptara las medidas legislativas para permitir a las víctimas de delitos o sus familiares participar de manera formal y efectiva en la investigación. La Comisión toma nota de las resoluciones 181 de 2017, 201 de 2019, así como el proyecto de ley 65 de 2016 que crea la Ley Nacional de los Derechos de las Víctimas del Delito. Sin embargo, la Comisión observa que este último proyecto aún no ha sido aprobado y repara en lo señalado por los representantes al indicar que resulta necesaria la adopción de medidas adicionales como la creación de un instituto de representación de la víctima en la fase de investigación. La Comisión también ha notado que el fortalecimiento de las defensorías públicas puede contribuir en esa dirección. Otro problema identificado por la Corte fue que las muertes ocurridas como resultado de la actuación policial fueran registradas como ocurridas en oposición o resistencia, de lo cual se presumía su legalidad. De allí que ordenó abolir tales conceptos y uniformizar la expresión lesión corporal u homicidio derivada de intervención policial en los reportes e investigaciones. Sobre este punto, la Comisión nota que la Ordenanza 229 de 2018 del Ministerio de Justicia estandarizó la clasificación de los datos dentro del CINEP, cambiando el homicidio por oposición a la intervención policial como muerte por intervención de un agente del Estado. Al respecto, no se cuenta con información que indique que se haya uniformizado en todo el país, según lo indicado por la Corte. La Comisión resalta lo indicado por los representantes en cuanto a que la ordenanza no incluye el asesinato cometido por agentes estatales de manera intencional, dejando un grave vacío legal. Por último, la Comisión se referirá a 3 medidas que fueron dictadas por la Corte con la finalidad de que el Estado pudiera reducir la letalidad en operativos policiales e identificar la magnitud del problema. En primer lugar, en cuanto a la publicación anual del informe oficial con los datos sobre muertes producidas en operativos policiales, la Comisión nota los esfuerzos emprendidos por el Estado, en particular los datos publicados por el Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro. No obstante, considera que aún no logra dar cumplimiento a este punto. Corresponde al Estado realizar un levantamiento de datos sobre la letalidad policial que sea cierto, uniforme, y de manera sistemática y metódica, que refleje cifras consistentes de todos los estados del país, así como el seguimiento que hace en las investigaciones. La Comisión resalta la importancia de que tales cifras estén desglosadas por género y también tenga en cuenta un perfil étnico-racial. En segundo término, en relación con el deber del Estado de establecer metas y políticas de reducción de la letalidad y la violencia policial en el estado de Río de Janeiro, la Comisión nota que la falta de dicho plan ha llevado a que se interpongan acciones de cumplimiento a nivel interno como la ADFP 635, con la finalidad de obligar a las autoridades a ajustar sus actuaciones. De acuerdo con la información disponible, en 2019, solo en el primer bimestre, habían ocurrido 305 muertes como consecuencia de intervenciones por agentes estatales, lo que representó un incremento de aproximadamente 18% en estos crímenes comparado al mismo periodo del año anterior. De especial preocupación es el reciente operativo policial que resultó en la muerte de al menos 28 personas en la favela Yacareciño de Río de Janeiro. Este operativo habría tenido lugar, no obstante, la existencia de una medida cautelar que impedía llevar a cabo operativos durante la pandemia. Por otro lado, causa alarma lo señalado por los representantes respecto a pronunciamientos emitidos por autoridades del Estado de Río de Janeiro referidos a una autorización generalizada para que los policías abatan a todo aquel que sea visto portando armas
aunque no haya un enfrentamiento inminente. La Comisión observa la importancia de que la acción interpuesta a nivel interno sea decidida a la brevedad y se mantenga informada a la Corte a este respecto. No obstante ello, como lo indicó en su informe de país de este año, la CIDH destaca la necesidad de adopción de un abordaje integral de seguridad ciudadana que abarque el diseño, implementación y evaluación permanente de políticas públicas integrales, sustentables, estrategias de reducción de la letalidad policial y el enfoque en la vigencia de los derechos humanos. Finalmente, en tercer término, respecto a la implementación de cursos o programas permanente y obligatorio sobre atención a mujeres víctimas de violación sexual, la CIDH observa que el curso de formación a policías informado por el Estado anteriormente, si bien contiene temas de derechos humanos y violencia contra la mujer, no se nota que imparte materias que incluyan la jurisprudencia de la Corte respecto a violencia sexual y la violación sexual como tortura, así como los estándares internacionales en materia de atención a víctimas e investigación, en particular atendiendo al carácter reforzado que tiene el Estado para investigar con debida diligencia estos crímenes. La Comisión resalta que, de acuerdo con la sentencia, este programa debe estar dirigido a todos los niveles jerárquicos de las policías civil y militar de Río de Janeiro y a funcionarios de atención de salud. La Comisión nota que la violencia contra las mujeres sigue presentando índices dramáticos con cifras alarmantes de asesinatos de mujeres por razones de género en el país. Según datos de la CEPAL, 40% de los asesinatos de mujeres en la región se producen en Brasil. La Comisión concluye sus observaciones expresando su preocupación por el incumplimiento de los resolutivos en materia de esta supervisión. Asimismo, solicita a la Honorable Corte que emita resolución donde declare el incumplimiento de los puntos indicados, mantenga la supervisión de estas reparaciones y continúe requiriendo información al Estado tomando en consideración los aspectos expuestos. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a la Comisión por su intervención esta mañana y pregunto ahora a los honorables jueces de la Corte si quieren formular alguna pregunta a las partes o a la Comisión. Pregunto al señor juez Ricardo Pérez Manrique. Sí, señora presidenta, con su permiso. Adelante, por favor. En realidad no voy a hacer preguntas, voy a hacer algunas consideraciones y a pedir información. Hemos oído a través de las intervenciones de las representantes de las víctimas que habría habido recientemente un fallo absolutorio de los integrantes de las fuerzas policiales que intervinieron en uno de los operativos el de 1994 que motivaron esta sentencia. Yo creo que es de interés para la Corte que se nos informe sobre si esa sentencia, el contenido de esa sentencia, si esa sentencia es definitiva, y me interesa especialmente cuál ha sido el rol del Ministerio Público en el proceso de investigación, y destacar que esta sentencia se produce 27 años después de los hechos. En segundo término, quiero señalar de que, habiendo oído atentamente todas las intervenciones, solamente a través de la intervención del Consejo Nacional de Justicia se pudo advertir que hay algún órgano oficial que le da, perteneciente al Estado brasileño, que oye a las víctimas o que le ha dado algún tipo de participación. Y quiero destacar que los procesos de supervisión de sentencia de parte de la Corte tienden justamente a procurar que se produzca un diálogo entre las partes, entre las víctimas y los representantes del Estado, a los efectos de abordar los problemas que motivaron o las violaciones de derechos humanos que motivaron el dictado de la sentencia. Realmente no aparece una línea de diálogo, una representación de parte del Estado para oír la opinión de las víctimas y para ir procesando todo el cumplimiento de las sentencias, y esto me parece también que es esencial y lo noto como una carencia. Finalmente, marcar, señora presidenta, mi preocupación por algunas de las cifras que aquí se han manejado
en cuanto al incremento de la violencia y a los dichos de las víctimas en cuanto a que la sentencia de esta Corte es lo que ha impedido que este caso se convierta en un caso más de violencia policial en Brasil, lo que marco con mucha preocupación. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor juez Pérez Manrique. Pregunto al señor juez Raúl Zaffaroni si tiene preguntas que hacer. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Adelante, señor juez. Eu não vou também formular alguma pergunta, mas só refletir algumas coisas, porque fico muito surpreso por alguns conceitos básicos do direito processual. O Ministério Público não começa a investigação. O Ministério Público tem uma função complementar, coadjuvante, mas não leva para frente a investigação do homicídio. A morte de uma pessoa por outra é um homicídio. É um homicídio. Homicídio que pode ser justificado, dever, cumprimento do dever, legítima defesa, mas o tipo penal é homicídio. Justificação é outra coisa, depois outro nível de análise. A criminalística, as perícias, nas mãos do mesmo corpo, ao que faz parte a pessoa que matou outro. É isso. Todos sabemos que existe o sentido corporativo, são os colegas, são os que estão junto no dia a dia. Não sei, mas se os dados procurados, se essa linha que vai subindo é verdade, isto não é um caso, né? Nós temos, às vezes, aqui casos de violência policial, que são casos particulares nos estados. Nenhum estado está isento disso. Mas isso é uma prática. Uma prática da polícia. E se a prática continuar e os números esses são verdade, isto vai acabar no país tendo não uma polícia, uma quadrilha, um bando nacional. Isto é um problema nacional. É um problema que os números são altos. E não são números altos. Os mesmos órgãos do Estado estão reconhecendo a sobre-representação da melanina. Isso é muito sério, do ponto de vista da integração nacional, do ponto de vista da convivência, do ponto de vista da perspectiva do Estado. E não posso ocultar uma impressão, mas com sinceridade, que não é a primeira vez que tenho essa impressão quando a respeito do que acontece no Brasil nestes casos. Eu sei que, um país que tem uma dimensão continental como o Brasil, que tem essa população, que tem a organização de uma república federativa, que tem estados, competências diferentes. É complicado. Sim. Estou sabendo isso, mas a impressão que tenho, às vezes, e não duvido da boa vontade de cada um dos representantes no âmbito das suas competências. Não duvido disso. Mas tenho a impressão que cada um faz o que melhor pode fazer no âmbito da competência. Mas tudo junto não tem sucesso. Tudo junto tem sucesso. É ruim, o resultado é ruim. Estão subindo os números, estão subindo os mortos, está subindo a violência. Eu não sei se
reconheço, não duvido da boa vontade de cada um, que cada um faz o melhor que puder em cada um dos seus âmbitos, tá bom. Mas não está a faltar, talvez, uma coordenação nacional. Não está a faltar algum recurso de integração. Sim, sei que as competências são diferentes, mas o resultado é negativo. Então, é mister fazer alguma coisa para integrar essas boas vontades para obter um resultado positivo, para ter algum sucesso. Eu só queria refletir nisto. É só um pensamento que fica um pouco surpreso com as coisas processuais. Se o Ministério Público não tem condições de intervir no começo, e se a investigação fica nas mãos do mesmo corpo policial, ao qual faz parte a pessoa que praticou o crime, e se as perícias são do mesmo corpo policial, a impunidade vai continuar. Segundo, não sei, mas o Estado em conjunto está a mostrar impotência, por muito que seja a boa vontade de cada um dos funcionários. Então, isso tem de ser corrigido, tem de ser... Alguma coisa tem de ser feita, porque isto é um problema nacional. Se nós falarmos seriamente em segurança nacional, não segurança nacional daquela doutrina de segurança nacional, não. Segurança nacional como segurança da vida da população. Estamos na frente de um sério problema de segurança nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Muchas gracias, señor juez Zaffaroni. Pregunto al señor juez Eduardo Ferrer si desea hacer alguna pregunta o comentario. No, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pregunto al señor juez Humberto Antonio Sierra Porta si desea hacer algún comentario o pregunta. No, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pregunto al señor juez vicepresidente Patricio Pazmiño si desea hacer alguna pregunta o comentario. No tengo preguntas, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. Bien, yo, por mi parte, desearía suscribir las preguntas y los comentarios que han hecho los jueces Pérez Manrique y Raúl Zaffaroni sobre lo que hemos escuchado esta mañana en esta audiencia tan importante, de esta sentencia tan importante, y expresar también mi gran preocupación por una serie de hechos que se advierten en lo que hemos escuchado y que nos producen una enorme inquietud. Por ejemplo, es cierto, como bien lo apuntaba el juez Zaffaroni, que aquí estamos en presencia de un país continente y de problemas estructurales muy serios y de muy antigua data en el Brasil. Pero también es cierto y se reconoce que se han hecho esfuerzos de políticas públicas, esfuerzos en el ámbito de la educación, para ir avanzando hacia una sociedad más democrática, más equitativa, más igualitaria. Pero todavía estamos muy lejos de observar eso. Claro que no solo en Brasil, también encontramos esto en muchos de los países de nuestra región. Pero además de las medidas de carácter estructural que deben irse avanzando de los órganos del Estado, están también las medidas concretas de procedimientos que deben derivarse de la sentencia que la Corte dictó. Y ahí es donde echamos de menos muchas
vemos muchas falencias. Me preocupa mucho y quiero que el Estado, en esta ocasión no, pero sí por escrito, se refiera muy bien a todo lo que tiene que ver con el resolutivo 16 de la sentencia y el papel del Ministerio Público, que es el órgano independiente que debe estar a cargo de las investigaciones. Y que, sin embargo, no tiene, por un lado, no tiene la exclusividad de las diligencias de investigación de los actos delictivos, sino que además otros órganos intervienen, otras agencias intervienen. Y hay el punto sobre el que ya hemos hablado también otras veces, el papel de las víctimas, la representación que las víctimas deben tener en estas investigaciones. Es muy, muy importante. Además de que el Ministerio Público, por lo que hemos oído, le faltan recursos. Es indudable que el gobierno federal debería reforzar mucho los recursos de un órgano tan importante que tiene a su cargo semejante responsabilidad y que no cuenta con los recursos ni humanos ni económicos. Aparte de que yo no entiendo bien esto de que el personal policial cuenta con un plazo de 24 horas para comunicar la ocurrencia de este tipo de delitos. Esto obviamente que permitiría que una serie de alteraciones se produzcan en la escena del crimen y se pierdan pruebas esenciales. Entonces, la sugerencia del Consejo Nacional de Justicia en cuanto a realizar un estudio sobre las experiencias de otros estados de participación de órganos que efectúen peritajes técnicos independientes para ser replicados es muy importante. A la Comisión Interamericana yo le pediría muy especialmente y muy directamente que cuando presenten informes como el que oímos esta mañana de parte del doctor Mesa y se refieran a las víctimas, no solamente nos hablen de hechos que conocemos como que son jóvenes, pobres y afrodescendientes, sino que nos digan cuántas son mujeres directamente. Hoy no lo oímos. Y sin embargo, en el video que vimos de la representación de las víctimas, todos los rostros que nos aparecieron fueron rostros de mujeres. Eso es muy importante y no quiero que la comisión dejar de observárselo a la comisión. Entonces, y además también expresar mi preocupación, como hacía el juez Zaffaroni, de que esas cifras de ese gráfico que nos presentaron siguen aumentando con respecto a la violencia policial. Quiere decir que no solo no hemos mejorado en eso, a pesar de las medidas, sino que cada día estamos peor. Y al estar cada día peor en esto, cada día peor está el tejido social. Y cada día peor están las víctimas, las que ya han ocurrido y las que pueden ocurrir frente a esta violencia policial que no solo no cesa, sino que aumenta. Entonces quería hacer estas observaciones, quería hacer estos comentarios para que en los próximos informes que nos rindan los órganos del Estado, la Comisión y la representación de las víctimas sean tomadas en cuenta junto con lo que mis colegas han apuntado. Terminamos de esta manera nuestra audiencia de esta mañana. Les damos las gracias por su presentación, les damos las gracias por su participación y sobre todo les damos las gracias porque también hemos observado que hay una muy buena voluntad, que aunque no sea suficiente, es importante para que todos estos problemas comiencen a tener una solución estructural en un querido país como el Brasil. Tengan todos muy buenas tardes y muchas gracias.